Opa, beleza? Hoje a gente vai falar de Forças Armadas, de Segurança Pública e de Polícia Militar, iniciando aí pela composição das Forças Armadas. E nesse sentido, as Forças Armadas é composta pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. Existem alguns casos, alguns doutrinadores, alguns exercícios em que vocês vão ver o Exército prevalecendo sobre a Marinha e a Aeronáutica. Entretanto, pela questão da antiguidade, pela honradez e pela antiguidade, quem prevalece sobre o Exército e a Aeronáutica é a Marinha. Cada um desses grupos, Marinha, Exército e Aeronáutica, tem seu próprio comandante. Entretanto, o presidente da República, ou seja, hoje, atualmente Jair Bolsonaro, mas quem esteja lá, tem a função de comandante supremo, né? Não necessariamente porque o Jair Bolsonaro é militar que ele é o comandante supremo. Todos os presidentes da República têm o papel, a função de comandante supremo das Forças Armadas. Elas integram o Ministério da Defesa e são ocupadas privativamente por brasileiros natos. Quanto às funções e à disposição, tem a função princípio de defesa da nação e o papel de manter, de assegurar, garantir a soberania nacional, principalmente porque é um símbolo inerente ao país, né? E nisso a gente vai falar. A disposição ela é permanente, porque é uma característica, uma peculiaridade inerente ao próprio Estado, indissolúvel dele indissociável, e também é uma disposição regular, porque ela é contínua, ela não se extingue, ela não se suspende, ela sempre existe. As funções podem ser internas ou externas. Então, como eu falei, defesa da nação e soberania, a função interna é no sentido de funcionar como um mecanismo de garantia da lei e da ordem. Então, se a gente pensa dentro do país com efeito ad interno, estamos falando de garantia de lei e de ordem, estamos falando de externas, aí sim vamos falar de soberania, de defesa contra o estrangeiro, contra ameaças que possam vir de fora. É vedado aos militares o direito de greve, ou seja, eles não podem fazer greve, isso porque o direito à segurança é uma prerrogativa indisponível, segundo o entendimento da STF. Não podemos haver uma suspensão aí do fornecimento da segurança, porque a segurança é um direito indisponível, um direito que a gente não pode causar uma instabilidade. Então sempre temos que ter forças de segurança. Não há possibilidade de um militar se filiar a um sindicato e ele não pode se filiar a um partido político enquanto ele for ativo. Se ele não for mais militar ativo, aí sim está autorizado a filiação a partido político. Quanto aos membros, eles são considerados, os membros das Forças Armadas, eles são considerados servidores públicos, porém com a peculiaridade, com a diferença, com a distinção de que eles são militarizados, né? Eles não se aposentam, eles vão para a reserva. E nesse sentido, se a gente pegar, por exemplo, várias discussões que tem hoje sobre a reforma da Previdência, que deixou de fora os militares, que os militares vão ter uma aposentadoria privilegiada, mas isso nem de longe, porque os militares não se aposentam, eles vão para a reserva e em caso de necessidade, aí, havendo alguma guerra, algum conflito, eles são convocados novamente para integrar as Forças Armadas e aí sim eles vão atuar. Então não há que se falar em aposentadoria e em previdência para os militares. Quanto ao ingresso, o ingresso pode ser direto, quando existe uma vontade de servir ao país. Então temos diversos exames, SPSEC, EPICAR, AMAN, em que os concursandos prestam uma prova, um exame de admissão, de ingresso, e aí sim eles fazem parte das Forças Armadas, caso aprovados. Entretanto, temos aí aos 18 anos o recrutamento de serviço militar obrigatório, que eu já passei e alguns alunos de primeiro semestre ainda não passaram. Claro, assim, se você está começando o primeiro semestre com 17 anos, que foi o meu caso. Mas o serviço militar obrigatório é um compromisso com a lei,
E existem algumas exceções que causam aí a possibilidade de você não servir. São duas grandes exceções, né? Aí a gente pode ter a escusa, o imperativo de consciência, né? Alegar alguma convicção filosófica ou religiosa que impede você de servir ao exército. Então, de repente, se você tem uma convicção política, filosófica tão assim intensa que isso te impede de pegar em armas, te impede de praticar o serviço militar, mas claro que isso tudo tem que ser extremamente provado. E aqui a gente está falando em teoria. Quando a gente vai falar em prática, se você chegar na cara de um militar lá na unidade que você for alistado e falar esse tipo de coisa, eu acho que eles vão dar risada de você, vão chamar todo mundo do quartel para ver você e dar risada, todo mundo vai virar uma piada. Mas sim, constitucionalmente estamos previstos aí a escusa de consciência por convicção filosófica ou política e uma crença religiosa que impede você de ingressar, de ser obrigatório ao serviço militar. Entretanto, essas duas possibilidades de você cair fora do serviço militar não te desobriga de prestar um serviço alternativo. Então, por mais que você saia do exército, que você consiga escapar por meio desses dois métodos, você ainda está condicionado a prestar algum tipo de serviço militar que corresponda ao que você praticaria caso você fosse militar. Então, existe aí, por exemplo, distribuição de cesta básica, de repente carpir um lote, sei lá. Eu nunca vi isso na minha vida, eu nunca vi nenhum quartel que permitiu esse tipo de coisa. Mas, de fato, são isentos mulheres e eclesiásticos. Então, os padres e as mulheres não precisam servir, não são nem convocados aos 18 anos. E ainda, se você não vai sair por escusa de consciência, por convicção filosófica ou crença religiosa, ou porque você é mulher e padre, você pode ser dispensado por excesso de contingente ou por algum tipo de inaptidão física, inaptidão psicológica. Mas, assim, é um pouco complicado ser dispensado por conta desses motivos. Geralmente, os caras gostou de você já está indo para primeira, segunda, terceira fase. Eu acho que se você está na terceira fase, já está muito difícil de você cair fora, pelo que eu passei. Então, assim, se você quer sair fora, vira padre ou vira mulher, entendeu? Então, ou tenha, sei lá, a cagada de cair no excesso de contingente, sei lá, tem um braço quebrado, quebra o braço, o pessoal fala muito disso, né? Aparecer com gesso lá, mas você tem que ter muita prova, uma prova muito contenciosa. Além do que, se você não apresentar de primeira essa prova, na primeira apresentação, na primeira fase, isso já fica muito mais complicado, entendeu? Então, se você realmente tem alguma debilidade, algum problema com miopia, com hipermetropia, astigmatismo, tem algum problema no braço, alguma coisa assim, que realmente te impeça de fazer, e ele tem que ser muito escancarado, assim, cara, tem que ser muito gritante, você tem que ter, tipo, você não pode ter um braço, entendeu? Se você tiver, sei lá, um problema no dedo que impede você de mexer ele completamente, foda-se, os caras não estão nem aí. Então, assim, se você tem algum problema que realmente te impeça de andar, de pensar, de olhar, de fazer qualquer coisa, de carregar um pedaço de toco nas costas e de limpar uma privada, se você consegue fazer essas duas coisas, você vai ser chamado. Então, assim, tem que ser muito escancarado, tá? A não ser que você seja um super, assim, cagado e consiga sair porque, sei lá, você tem uma dorzinha aqui no pescoço. Enfim, passando, né? Os militares estão sujeitos à hierarquia e disciplina. Então, a hierarquia é uma relação de subordinação escalonada. Consiste em ter um superior e você poder ser um inferior ou vice-versa. Existe um doutrinador, não lembro o nome, mas estava aí no texto que eu li. Ele fala sobre sujeição objetiva e rigoroso acatamento. E ele também fala que a disciplina é decorrente da hierarquia. Então, a disciplina decorre da hierarquia e corresponde à sujeição de um subordinado às imposições de um superior. Então, se eu tenho a possibilidade de impor certos comportamentos para um subordinado, aí temos disciplina. E a disciplina ela é viabilizada por conta da hierarquia. Então, falando de polícia militar, a polícia militar não compõe as polícias judiciárias e nem as forças armadas.
A polícia militar compete o policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. Então eles fazem a violência simbólica, né? De você estar numa praça e ali ter um policial militar presente. Claro que se você fosse cometer um delito, um ilícito ali com a presença do policial, ele te impede disso. Então ele é uma violência simbólica, né? O policial militar ele tem esse papel simbólico ostensivo. O fardamento representa a ostensividade da polícia, né? Tanto que a polícia civil pode até mesmo andar descaracterizada da maneira como eu estou vestido aqui e ser polícia, né? Bem como os policiais federais em suas mais diversas atuações, como até mesmo auditores fiscais ou Polícia Rodoviária Federal, qualquer dessas variações. Quando da polícia militar, né, quando falando da polícia militar, se você sofre alguma punição administrativa, uma punição disciplinar, né, uma prisão de repente por conta de, sei lá, não engraxei o coturno, não passei a manga, como é que é o nome disso aqui? Gola da farda, se você vai ser preso por causa disso, é impossível você impetrar um habeas corpus para cair fora dessa cadeia, ou seja, a cadeia que você puxa sendo militar é um regimento próprio e não é contemplado pelos remédios constitucionais previstos na Constituição Federal. Então não vai caber mandado de segurança, não vai caber mandado de injunção, não vai caber nada. Ou você está lá porque você quis ser militar e agora você se ferra, né? O ingresso à polícia militar, diferentemente das Forças Armadas, Exército e tudo mais, o ingresso é voluntário, então não existe o serviço militar obrigatório para a polícia militar. Você só entra porque você quer. É sim contemplada pela hierarquia e disciplina exatamente como nós vemos no Exército, na Aeronáutica, na Marinha, e também a eles é vedado o direito de greve por ser a segurança uma prerrogativa indisponível. E aí, falando sobre segurança pública, a quem cabe os direitos e deveres, né? Direito todo mundo tem, inclusive o policial ou o cidadão e até mesmo o bandido. Todos têm direito à segurança pública. Entretanto, é dever do Estado garantir a segurança porque dispõe dos meios necessários. Então, se o Estado tem a possibilidade de coerção, tem o braço forte que é a polícia, tem os meios necessários para coerção e para violência, cabe a ele garantir a segurança, promover a segurança, mesmo que por violência. E aí, por outro lado, é dever dos cidadãos também cumprir as leis. Então não adianta nada a polícia bater o tempo inteiro se os cidadãos não respeitam as leis. Então existe uma harmonia e a segurança ela é sempre promovida pela comunidade. A segurança pública ela pode ser preventiva ou repressiva. Quando a gente fala de preventiva, estamos falando de evitar condutas delituosas, estamos falando do comportamento de vigilância em prol da sociedade, para proteger a sociedade. E a função preventiva da segurança pública é puramente administrativa. Então, nós vamos ter infrações de tipos administrativos. Se de repente você faz uma calçada com uma metragem maior do que o permitido, você está sendo antissocial, está infringindo um tipo administrativo, você está ali quebrando a ordem social, você está destruindo a ordem social. E nesse sentido, quando a gente faz esse tipo de conduta, é possível a gente verificar que a vigilância que deveria ter sido exercida não foi exercida, e aí sim entra a infração do tipo administrativo. Então, assim, evitar as condutas delituosas, promover a ordem social. Caso haja algum tipo de infração, essa infração será puramente administrativa. E quando a gente fala da função repressiva, a gente está falando de quando a infração já foi consumada e estamos falando do momento posterior. É uma fase de identificação dos autores daquele delito. E nesse sentido, aí, o Estado fornece os subsídios para a ação penal cabível, efetua
a persecução penal e possui, né, essa função possui a natureza puramente judiciária. Nas órbitas federais, nós vamos ter a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal. No âmbito estadual teremos Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros, e no âmbito municipal teremos a Guarda Municipal, que não é polícia, é guarda. A Polícia Federal competirá apurar infrações contra a ordem política e social, atos atentatórios aí aos bens, aos serviços, aos interesses da União, vai apurar infrações com repercussão interestadual e internacional, como por exemplo, sim, e é o exemplo mais claro, mais visto nas questões, que é o tráfico de entorpecentes e a investigação que existe sobre isso. A Polícia Rodoviária Federal vai efetuar patrulhamento extensivo de rodovias federais. Polícia Ferroviária Federal, mesma coisa, só que para ferrovia. Polícia Civil, apuração de infrações penais, repreender a criminalidade, efetuar de fato a persecução penal. E a Polícia Militar entra, como nós já falamos, no policiamento ostensivo, preservação de ordem pública e, diferentemente das outras polícias, a Polícia Militar está subordinada aos governadores do Estado, do Distrito Federal e dos territórios. Territórios hoje a gente sabe que não existe no Brasil. Os bombeiros, por último, são sim policiais militares, porém com uma função de defesa civil, de promover a segurança, de promover mais assim, auxílio em casos de calamidade pública e tal. E da mesma maneira que a Polícia Militar são subordinados aos governadores dos estados, Distrito Federal e territórios. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado você com a parte de segurança pública e até logo.